Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Primeira Faixa Metal. Hoje vamos falar de um álbum que muita gente ignora, mas que pra mim é simplesmente incrível. The Humanizer, do Black Sabbath. Esse álbum não é só uma reunião de riffs pesados e vocais poderosos. Ele tem uma história, conflito e um contexto que faz ele ser muito mais do que só música. E falando um pouquinho da minha história pessoal com esse álbum, né, quando eu o comprei e o vi na loja a primeira vez, eu nem sabia que tinha ainda essa diferença de Black Sabbath com Ozzy e com Dio, né? Eu estava começando a escutar metal. Então eu vi lá a capa Black Sabbath, eu sabia que a banda existia e peguei esse álbum, assim, aleatoriamente dentre outros, escolhi esse. Então, eu fiquei com ele por muito tempo como a referência do álbum do Black Sabbath com o Dio. Eu demorei muitos anos para dar uma chance para o Heaven and Hell e para o Mob Rules, de tanto que eu gostei desse álbum. Então pega a sua bebida, coloca o fone e vamos mergulhar no Black Sabbath dos anos 80 e início dos anos 90, até chegar nesse álbum que para mim merece muito mais atenção do que recebe. Então, para entender o The Humanizer, precisamos voltar um pouco no tempo, né? Nos anos 80, o heavy metal estava se fragmentando. Tinha thrash metal surgindo, glam metal dominando as rádios, power metal aparecendo, que na época nem era power metal, né? Era mais metal melódico que a gente falava. E as bandas clássicas, como Black Sabbath, tinham que se reinventar ou corriam o risco de desaparecer. Então, lá no começo dos anos 80 foi quando o Dio entrou para o Black Sabbath. E com ele vieram esses dois álbuns que eu comentei, Hell and Hell e Mob Rules, que são álbuns que revitalizaram o Black Sabbath, deram uma tonalidade completamente diferente para o Sabbath, né? O Tony Iommi, ele fala na biografia dele que o Dio ele trouxe uma maneira diferente dele conseguir compor, ou seja, o jeito que o Dio cantava permitiu que o Tony Iommi pensasse em riffs diferentes, porque o Dio ele tinha capacidade de cantar cortando, atravessando o riff. Já o Ozzy só conseguia cantar seguindo o riff, junto com o riff, né? A gente pode ver isso muito claramente na música Iron Man, por exemplo, né? Tananana, o Ozzy canta exatamente assim, né? Já o Dio não, ele conseguia fazer cantar de maneira diferente. Então isso levou o Black Sabbath para um novo patamar. Mas não foi tudo flores, né? Havia muitas tensões entre os membros da banda. Meio que criou-se, né, depois no Mob Rules, duas panelinhas aí. Uma com o Tony Iommi e o Geezer Butler, e outra com o Dio e o Vinny Appice, que estava tocando bateria, né? E tem histórias, né, que o pessoal ia lá, gravava umas partes, aí saía do estúdio, vinha o outro cara e subia o instrumento dele, e baixava o do outro, daí o cara chegava no dia seguinte, tava tudo diferente do que ele tinha feito, até que chegou um momento que o produtor falou, porra, não aguento mais, vocês se decidam aí o que vocês têm que fazer, porque um pede pra fazer isso, o outro pede pra fazer aquilo, eu tô ficando louco, né? Isso, se eu não me engano, na gravação do álbum ao vivo Live Evil, que veio depois do Mob Rules. Enfim, o que aconteceu é que os caras não se aguentaram mais e o Dio saiu. A banda passou por vários vocalistas, né? Ian Gillan, Glenn Hughes, Tony Martin, e começaram a surgir problemas com gravadoras e com a própria consistência do line-up. Né? Ninguém mais sabia, na verdade, o que era o Black Sabbath. Né? Era tido mais como que uma banda ultrapassada mesmo, porque ninguém nem sabia o que eles estavam fazendo e tudo mais. Chegando no começo dos anos 90, a situação estava ainda mais desafiadora para o heavy metal tradicional. O grunge e o rock alternativo estavam dominando as rádios. Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains estavam ditando o ritmo da música que tocava nas rádios, enquanto o metal clássico parecia meio que esquecido. E é nesse contexto que o Sabbath decidiu chamar o Dio de volta. A ideia que os caras tiveram era de criar algo pesado, moderno, mas sem perder a identidade clássica da banda. E claro, a expectativa era enorme, tanto para a gravadora quanto para os fãs,
já que eles tinham, né, no começo da década de 80, entregado 2 álbuns maravilhosos. Só que, segundo a discografia, a autobiografia do Tony Iommi, e se eu não me engano a do Dio também, tinha uma condição. O Dio não deveria escrever músicas sobre dragões e fantasias, temas que o fizeram famoso. E o resultado desse retorno seria o The Humanizer. Agora vamos falar do que rolou por trás das câmeras, né, digamos assim. Porque, como todo grande álbum do Black Sabbath, o The Humanizer não foi feito sem drama. O Dio voltou, mas a tensão ainda existia entre os caras, né? As rusgas do passado não haviam sido resolvidas. O Tony Iommi e ele tinham visões diferentes para o álbum, e Geezer Butler também participava das composições, trazendo suas ideias e riffs únicos. Lembrando aqui que na época de Ozzy Osbourne, quem mais contribuía com letras de músicas era o Geezer Butler. Com a chegada do Dio, o Geezer meio que perdeu esse papel. Segundo o próprio Geezer Butler, para ele foi um alívio, mas não sei se foi de fato, né? O que a gente sabe de fato é que essa formação do Black Sabbath com o Dio, embora tenha entregado materiais espetaculares, sempre teve tensão. E as sessões de gravação foram fragmentadas. Cada integrante gravava em momentos diferentes, em estúdios diferentes. A gravadora naturalmente pressionava por um som pesado e contemporâneo que conseguisse dialogar com os anos 90 sem perder a essência do Black Sabbath. Quando o álbum foi lançado, ele teve uma recepção mista. Alguns fãs tradicionais torceram o nariz, reclamando do peso e da modernidade, mas para mim, The Humanizer captura a intensidade, a raiva e a humanidade da banda. É pesado, sombrio e ainda assim clássico. É como se o Black Sabbath dissesse: estamos de volta do nosso jeito. E, considerando todo o cenário musical do início dos anos 90, para mim, outra vez, The Humanizer é um dos melhores álbuns de metal da década. Ouso dizer, dos álbuns que eu conheço, obviamente, talvez eu esteja perdendo algum aí de vista, né? Mas ouso dizer que é um top 3 aí, para mim, junto com Chaos AD, do Sepultura, Painkiller, do Judas, e The Humanizer, não necessariamente nessa mesma ordem. Agora vamos falar um pouquinho das músicas. Na minha percepção, algumas das faixas desse álbum são simplesmente épicas. Nós temos aí Computer God, que tem um riff marcante, uma melodia vocal também maravilhosa. TV Crimes, I, Time Machine, Letters from Earth, Too Late. Eu lembro de quando eu era moleque, acho que eu escutei esse álbum a primeira vez, eu devia ter 12 ou 13 anos. Eu fiquei maravilhado pela música Too Late, porque a letra falava de um pacto com o demônio, né? E quando você é pré-adolescente, isso é maravilhoso, né? Parece uma coisa magnífica, como que alguém pode falar sobre isso na música, né? E naquela época eu estava aprendendo inglês ainda, e nós, obviamente, não tínhamos Google, porque isso faz 30 anos quase, para procurar o significado das letras. Então, acho que Too Late foi a primeira música que eu traduzi, né, no dicionário. Um pouco eu sabia, um pouco eu tinha que olhar no dicionário para saber do que se falava. Em todo caso, esse álbum ele mistura riffs pesados, solos dramáticos e letras densas. É um disco que exige atenção, mas que recompensa, eu acho, quem mergulha de cabeça nele, né? Você vê muita mudança de ritmo nas músicas e, pelo que eu entendo, isso mostra uma banda bastante entrosada e com a criatividade em alta. Então, quando eu ouço The Humanizer, é uma experiência que combina emoção e uma energia, não é só música, é uma intensidade humana pura que tem ali dos músicos. Então, recapitulando, o Black Sabbath dos anos 80 enfrentou mudanças, tensões e desafios, mas voltou com Dio no começo dos anos 90, enfrentando um cenário musical hostil e trazendo The Humanizer, um álbum que mistura peso, drama e autenticidade.
Mesmo sendo criticado ou esquecido por muitos, ele é um registro poderoso de uma banda que não desistiu de ser quem ela é. No frigir dos ovos, a banda se dissolveu novamente, né? Aquelas tensões não foram resolvidas e os caras não conseguiram seguir adiante com o projeto. Só depois, lá em 2000 e acho que 10 ou 9, não me lembro agora, que eles voltaram a se reunir, daí sob o nome Heaven and Hell, e também fizeram um baita de um álbum com essa formação novamente, que algum dia eu posso falar dele também. Tá legal? E você, o que acha do The Humanizer? Você curte, você ignora, não se compara aos clássicos? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Então a gente se fala no próximo episódio do Primeira Faixa Metal. Até lá!